Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de setembro de 2025. As mentiras da Rússia, grande potência, mostram o desespero do seu ditador Putin. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, caprichem no like para nós. É muito importante, vocês fortalecem o canal, compartilhem, divulguem, continuem fazendo isso, eu agradeço. E a você que não é inscrito, inscreva-se. Vocês todos aqui estão recebendo, em troca, o melhor da notícia que de fato está acontecendo, sem fake news, sem ficar manipulando notícias, ou seja, dizendo a verdade dos fatos. Vou fazer agora aqui uma análise do que, na minha visão, está acontecendo, em função disso, a minha visão do que poderia melhorar nessa questão do teatro de operações, né? Talvez não usei um termo assim muito bom, muito suave, poderia melhorar, mas em termos estratégicos, em termos geopolíticos. Tenho certeza que vocês vão gostar sobre essas mentiras de Putin que escondem um desespero, uma fraqueza, que na realidade ele não é essa grande potência que ele diz ser, né? O colosso russo tem pés de barro, né? E deveria ser visto assim como ele é na realidade. Por mais de... Não digo, a Rússia não tem um milênio, né? Ela tem 800 anos, vamos dizer aí, pelo menos, vamos voltar aqui desde 800 anos da fundação da Rússia, a Rússia sempre se projetou como uma grande potência. Mas sua história é menos de força duradoura do que de fraqueza perpétua, disfarçada de poder. Vamos ouvir um pouco mais para frente falar dos tsares, vamos falar do tsar Ivan. Ivan o Terrível até a União Soviética. Foi do Ivan o Terrível que ela expandiu-se bastante numa velocidade espantosa. Ela conquistou o império do seu auge. Foi um auge a partir dali, até o começo da Era Soviética. Ela cobriu 1/6 do globo, né? Ele foi uma pessoa que conquistou a maior parte do que a Rússia tem hoje, né? E outros tsares que o sucederam, sem dúvida nenhuma, mantiveram essa política criminosa dos tsares, que ele se expandiu e continuou criminosa, mas mais contra a população e numa guerra fria. Eles de pouco conquistaram, anexaram a Rússia durante o Império Soviético, né? No entanto, essa expansão escondia já uma realidade que é refletida até hoje. É uma autocracia sustentada pela repressão, xenofobia e medo, nunca por instituições legítimas ou que querem dar prosperidade ao povo e ao país. O Estado russo tem exigido consistentemente o reconhecimento do mundo como uma grande potência, mesmo que tenha lhe faltado consistentemente os meios materiais, políticos e morais para sustentá-la, né? Falta isso para a Rússia, sempre faltou isso para a Rússia, historicamente. E muitos aí fora acreditam na Rússia potência. Essa contradição, ambição superando capacidade, produziu um estilo de política e guerra tipicamente russo. Quando a Rússia não consegue vencer pela produção, pela inovação ou persuasão, vence mentindo. E os seus propagandistas espalhados pelo mundo inteiro, seus simpatizantes, ficam propagando as mentiras russas. Quando não consegue inspirar lealdade, coage a obediência. E quando não consegue dominar militarmente, recorre ao que ela chama de guerra híbrida, cognitiva e política, que é o que ela tem feito agora com a Europa, começou fazendo isso com a Ucrânia, até que se transformou numa guerra real, né? Em todas as gerações, os governantes russos tentaram compensar a sua inferioridade com mentiras, subversão e violência bruta. Mentiras não são um acidente do sistema da Rússia, são a sua base. O complexo de inferioridade, né? Vladimir Putin, os líderes, de Lenin a Stalin, vindo agora, pulando para o período soviético, eles demonstraram a mentalidade de conspiradores profissionais. Eles assumiram que os inimigos estão em toda parte. A verdade é relativa e a sobrevivência depende de semear confusão e medo. Os fundadores do Estado soviético, que é um Estado criminoso também, foi um Estado criminoso, eram, na verdade, terroristas
operando na clandestinidade, antes de assumirem o poder. E ao tomarem o poder, importaram para o governo os hábitos da revolução do terrorismo clandestino, que eles faziam contra o regime do Tsar. A obsessão pela segurança do regime soviético, em detrimento da segurança nacional, medo de inimigos internos e externos, uso do poder estatal como terrorismo e a crença de que a mentira não é apenas útil, mas ela é essencial. A intimidação mascara o complexo de inferioridade. A insistência na glória imperial esconde o medo de que, sem ela, o sistema entra em colapso. É o que é hoje Vladimir Putin, de Lenin, de Stalin, até os dias de hoje. Ele e todos os seus comparsas. Essa mentalidade perdurou até os dias de hoje e perdura até os dias de hoje. A Rússia não produz quase nada que o mundo deseja. Oferece pouco como parceira preferencial e não consegue construir legitimidade por meio de votos. Seus governantes sabem que não podem competir por mérito. Em vez disso, insistem por meio de ameaças, propaganda e violência, que a Rússia é uma nação grande e poderosa. A intimidação mascara o complexo de inferioridade, a insistência na glória imperial esconde o medo de que, sem ela, o sistema entrará em colapso. É o que o ditador da Rússia faz com a Europa, o que ele faz com os Estados Unidos, fazia no governo anterior dos Estados Unidos, né? Então, é o que ele faz, ou seja, ele intimida e, por meio da propaganda, ele vai tentar ganhar. Aí chama para negociação e nessa negociação ele tenta ganhar porque ele intimidou bastante, ele colocou medo. Não conseguiu isso com o Zelensky e não conseguirá, que tem um espírito moral elevado mais forte do que o ditador da Rússia. A subversão, a desinformação, espionagem, o roubo cibernético, apoio a grupos marginais, assassinatos, essas não são ferramentas de último recurso do ditador ou dos governos anteriores, ou dos soviéticos, mas os principais instrumentos de política do Kremlin. O historiador Sergei Radchenko observa que, onde antes das operações especiais apoiavam a política externa, as operações especiais da KGB, que quando era KGB, né? Hoje é FSB, mas é a mesma coisa. As operações especiais são a política externa hoje. Também é igual. Eles que ditam a política externa. Tanto que, normalmente, hoje acontece isso também, os originários que fazem a política externa, os ministros, são originários da KGB, tal como o Putin hoje é originário da KGB. Para Putin, treinado na escola do cinismo da KGB, na escola do assassinato, na escola da mentira, né, e outros, terrorismo, etc., os fins justificam os meios, sempre. O compromisso é apenas tático e a verdade é irrelevante, a menos que sirva aos objetivos do Estado, ou mais precisamente aos objetivos pessoais dele e do seu grupo. A guerra cognitiva enraizada no controle reflexivo soviético procura moldar a forma como os adversários pensam, raciocinam e agem, o que a Rússia chama de guerra híbrida ou medidas ativas. O Ocidente frequentemente interpreta mal. Não se trata apenas de combinação de táticas militares e não militares, mas de uma visão holística do conflito. O resultado desejado dita os meios. Isso é o que Putin pensa. E normalmente acredito que os líderes ocidentais, seus governos, não o veem dessa maneira. Se o objetivo for semear a desunião nas democracias, então a propaganda, a corrupção, os ataques cibernéticos e a agitação política tornam-se tão importantes quanto tanques e mísseis. A guerra cognitiva enraizada no controle reflexivo soviético busca moldar a forma como os adversários pensam, raciocinam e agem. Ou seja, a Rússia está na União Soviética ou não está, ela é a União Soviética, a Rússia de Putin. Ela nunca mudou. O objetivo não é apenas confundir, mas paralisar, não apenas enganar, mas enfraquecer a vontade do oponente é uma guerra barata para eles. Transformar queixas em armas para exigir concessões. Natalia Bugayova, ela fez um artigo na Foreign Policy, né? A guerra cognitiva da Rússia nasce da necessidade, segundo ela. Ela é fraca em relação aos seus objetivos, então usa a mentira para diminuir a distância entre o que deseja e o que pode alcançar.
O Kremlin não consegue derrotar a OTAN militarmente, então fabrica um mito de traição ocidental, o cerco da OTAN contra a Rússia, usando a indignação como arma para exigir concessões. Esse cerco nunca existiu. Ele não pode controlar a Ucrânia por atração ou parceria. Então inventa uma crise, fabrica mentiras sobre o genocídio e expansão da OTAN e depois exige negociações para desescalar. É a estratégia de um valentão provocar, ameaçar, extrair algo de graça e repetir. O Henry Kissinger, acho que tem uma frase que se encaixa bem aí para eles. Ele foi, durante a Guerra Fria, ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos. Diz o seguinte, essa frase dele que eu achei interessante. Sempre que a prevenção da guerra é o principal objetivo de um grupo de potências, o sistema internacional fica à mercê de seu membro mais implacável, que tem menos escrúpulos, vamos dizer assim, que age de maneira mais suja. Infelizmente, como vimos desde a invasão da Ucrânia em 2022 e ao longo da última década, funcionou. Presidentes americanos, líderes europeus subsequentes avaliaram mal o poder de Putin, isso desde 2014. Eles avaliaram mal o poder de Putin desde que ele invadiu a Ucrânia em 2014. Avaliaram mal o poder de Putin e a sua disposição para negociar de boa fé. Ele nunca negociou de boa fé, nunca negociará de boa fé. A mentira que não vai morrer, né? Putin aprendeu muito com seus antecessores soviéticos. O manual da KGB há muito tempo depende da multiplicação de mentiras. Como falou Yuri Andropov certa vez. Yuri Andropov, ele foi também um dirigente, o principal dirigente da União Soviética, se eu não me engano, depois do Brezhnev. Era Stalin, morreu, aí sumiu Khrushchev, daí veio o Brezhnev. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é já depois do Brezhnev. Ele disse o seguinte, você veja só, isso é importante, só precisamos plantar as sementes. E a mentalidade é a mesma, né? Aí ele continua, outros colherão e replantarão para nós. Idiotas úteis no exterior. O Andropov falando, não estou inventando. Políticos, fala ele. Ativistas, comentaristas, estudantes, partidos políticos, espalham e legitimam narrativas russas, muitas vezes sem querer. Eles fazem isso. E as pessoas não têm a ideia, a Rússia tenta esconder essas declarações, né? Isso não pode mostrar. E mesmo também acho que não iam dar muita bola, esses louquinhos pela Rússia iam continuar pela União Soviética fazendo as suas propagandas, usando as suas camisetas do RSS, usando a camiseta Che Guevara, que é um grande assassino também, né? Khrushchev, por exemplo, ele zombava da ideia de que os países capitalistas, chamava-os de estúpidos e decadentes, cooperariam para sua própria destruição. E essa cooperação justamente acontece assim, através desses agentes ou pagos ou inconscientes nas universidades, nas escolas, né, nos partidos políticos, que fazem o jogo da Rússia e continuam fazendo. Vocês podem ver, não muito longe de nós, isso está acontecendo todos os dias. A ficção de que a NATO prometeu nunca, a OTAN, né, vou falar em português, a OTAN prometeu nunca se expandir para leste, continua a ser o mito central que justifica a agressão. A persistência dessas mentiras é notável. A ficção de que a OTAN prometeu nunca se expandir para o leste, apesar das evidências históricas esmagadoras, em contrário, continua sendo o mito central que justifica a agressão russa. No momento em que paramos de acreditar na narrativa do valentão, se a gente parar de acreditar, o Ocidente tem que parar de acreditar, ele perde o seu poder. A Rússia prosperou com mentiras durante séculos. Sua ruína virá quando a verdade se mostrar mais poderosa que as ficções e mentiras que ela desesperadamente cria. Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. E peço também a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, continuem apoiando firmemente o canal. E também façam seus comentários, que são muito importantes e necessários também ao canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe ao Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.